Experiências. Uma das experiências que às vezes eu falo, que para mim foi importante, na época que eu montei meu consultório em Copacabana, como médico, eu atendia um grande número de senhoras, moças e tudo mais para ver o processo de cosmética e plástica. Em que época é isso, professor? Isso foi em 1967 até 1970, Copacabana. Eu tinha um consultório na Figueiredo Magalhães. Agora, o que se passa? Uma dessas pessoas que era amiga de minhas amigas e meus amigos, não admitia o processo da projeção, que algumas dessas amigas nós já tínhamos mostrado, já tinham feito as técnicas e resolvido. Isso muito antes do Instituto Internacional de Projeciologia. Então, uma delas, muito estudiosa, muito lida, viajada, chegou e nos desafiou. Que isso era impossível, porque se fosse, era o caso de comprovar um processo desse, o que havia a respeito disso. E aquilo foi insistindo perante meus amigos, numa condição assim muito de hostilidade pejorativa do assunto. Então eu falei assim, eu vou aceitar seu desafio com o testemunho de todos os nossos amigos, são amigos nossos comuns, vamos ver o que se passa. Você me dá uma semana para ver o que acontece. No máximo, em 7 dias eu volto a falar com você. Agora, o que se passa? Eu comecei a fazer experiência para ver se saía do corpo, para ver o que se passava com a vida dessa pessoa. Para valer, de propósito, procurei me calçar e colocar cosmoética em tudo que eu podia e melhorar as energias. 3, 4 dias eu não consegui nada, mas lá pelo 5º eu tive uma experiência fora de série. Durante uma tarde, deitei, era tá chegando para o fim de semana, de sexta para sábado, e saí, e daí a pouco eu vi aonde estava essa senhora. Agora, acompanhei tudo, vi detalhes, conversas íntimas dentro de um carro com todos os detalhes. E no outro dia chamei meus amigos, falei primeiro com eles, olha, eu vi alguma coisa que se passou ontem às tantas horas, pelo meu cálculo, entre tanto e tanto. E nós vamos agora verificar se eu vi fora do corpo ou não. Não vão dizer que foi um detetive que eu arranjei ou qualquer coisa que não vai colar. Vocês vão ver que não dá certo. Então eu cheguei e abri o jogo. Só na vista das pessoas, não arranjamos para falar aquilo. Comecei a falar com calma, falei assim, olha, você saiu, encontrou com uma pessoa dentro do carro só vocês dois, vocês conversaram sobre isso, depois vocês foram para um lugar assim, o carro era mais ou menos esse, a cor era essa, entraram no motel, dentro do motel que vocês haviam acabado de chegar, não teve uma sala, vocês tiveram que passar para outro quarto que não era aquele, de modo que isso elimina completamente que eu estivesse já colocando detetive atrás ou qualquer coisa naquilo. E outra coisa, o que se passou? Qual era a sua roupa íntima? E abri o jogo de uma tal maneira, a moça ficou, então, essa senhora ficou amarela, azul, todas as cores. Estava traindo o marido, né? Estava traindo e nós fizemos da tal maneira que só ficaram sabendo pouco a pouco a coisa, com detalhes, para não criar problema. Mas bem evidente. Agora veja bem, coincidiu que a situação dela era aquela. E dentro de um contexto dificílimo. Mas clareou tudo. Ao que parece, existe então a possibilidade concreta de se utilizar a projeção para, por exemplo, espionagem industrial. Ela pode fazer sabotagem, espionagem, matar os outros, a pessoa tem um poder dentro dela. Só que vem a cosmoética e que segura, cerceia. Aqui tem um limite. Mas que pode fazer, pode. Mas isso é um perigo. Por agentes... isso que é preciso de ter a cosmoética, porque senão a pessoa é a primeira, vem o reverter em cima dela. E ela não é reprimida ou contida no extrafísico por agentes extrafísicos? Ela é principalmente pelos assediadores, que é o processo, todos sabem, as religiões olham e tudo mais, porque para nós a maior doença que tem dentro da humanidade é justamente o assédio interconsciencial. É o que tem mais isso, a doença mais comum do que a cárie dentária.